Olá, alunos. Continuando, então, com a nossa aula de redação. O que nós combinamos foi o seguinte, a gente vai dar introdução, desenvolvimento e conclusão hoje, porque aí a gente fica livre da teoria da redação, não é isso? Como que funciona o desenvolvimento de uma redação? Nós já sabemos que a introdução é tema, ponto, conectivo, e agora? Argumento 1 e argumento, beleza. Beleza? Isso aqui é o primeiro parágrafo. Como que funciona o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo? Que são os parágrafos do desenvolvimento. Segundo parágrafo. De 7 a 10 linhas. Ô, Ney, quer ver? Se sua redação tiver menos de 20 linhas, você vai ser retirado do concurso. 30 no máximo e 20 no mínimo. Se tiver 19, você já é eliminado. Três períodos. 3 períodos, beleza? Primeiro período. O que é primeiro período? É a primeira linha, não é isso? É a primeira frase. O que você vai fazer no primeiro período? Trazer o argumento 1. O que eu vou fazer, então, no segundo e no terceiro períodos? Desenvolver o argumento 1. Isso aqui tudo é só o quê? Um parágrafo, concorda? Isso aí é o quê? O segundo parágrafo. 3 períodos. O que é período mesmo? Conta o número de pontos, não é? 3 frases. Aí agora o que eu vou fazer? Olha só, se a introdução é tema, mais argumento 1 e argumento 2, para que eu trago 2 argumentos? Para eu desenvolver. O argumento 1 eu vou desenvolver em qual parágrafo? Primeiro é a introdução. Segundo parágrafo. E o argumento 2 eu vou desenvolver onde? Terceiro parágrafo. E o quarto é a conclusão. Oi? Expliquei enquanto eu estava falando. A introdução, a gente já viu, não é isso? O segundo parágrafo tem 7 a 10 linhas, não é? Segundo parágrafo, depois da introdução. 3 períodos. Períodos são 3 frases. Como é que eu conto? Número de períodos. Escrevi, ponto. Escrevi, ponto. Escrevi, ponto. 3 períodos, beleza? Só que isso vai dar de 7 a 10 linhas. No primeiro período do segundo parágrafo, o que eu vou fazer? Trazer qual argumento? 1, porque não é à toa que eu coloco o A1 e o A2 lá. E nos outros 2 períodos, o que eu vou fazer? Falar sobre o argumento 1.
Esse falar sobre é essa aula aqui. Eu só estou dando a estrutura agora. Eu vou mostrar os tipos de desenvolvimento que existem daqui a pouco, tá? Pode apagar? Ah, nem. Não dá para esperar tudo agora, não. Agora nós vamos ver como é que funciona qual parágrafo. Terceiro, né? Não. Terceiro não finaliza ainda não. Bom, então no segundo parágrafo eu falei sobre o primeiro argumento que eu trouxe lá em cima, não é? Então vamos ver o que acontece no terceiro parágrafo. Ele é igualzinho, o que muda? O que você acha? Exatamente. 7 a 10 linhas. Três períodos. No primeiro período, quem que eu vou trazer? Isso, valeu. Trazer o A2. No segundo período, segundo não, segundo e terceiro. Segundo e terceiro períodos. Desenvolver o A2. Você deve estar se perguntando, o que é isso, desenvolver o A2? Vou mostrar. Então, você entendeu por que na introdução eu trago o argumento 1 e o argumento 2? Porque o argumento 1 eu vou trabalhar num parágrafo e o argumento 2 eu vou trabalhar em outro parágrafo, não é isso? Depois que eu acabo isso, que aí eu estou no terceiro parágrafo, o que vai faltar? A conclusão. Vou esperar você copiar para eu mostrar como é que faz a conclusão. Eu estou aqui na quinta que vem. Hã? É. Eu quero notícias de um doido que tá lá. Está lá ainda, né?
Vou te falar. Nossa Senhora. Doido demais. Vamos para a conclusão? Pode apagar aqui? Eu vou explicar como que faz desenvolvimento. Calma, calma, calma. Só vou dar a conclusão para você ficar já livre. Conclusão. Tenso, né? Ficar no ponto do pé. Conclusão. O é o menor dos parágrafos. Quatro a 5 linhas. É o de menos a conclusão, né? Dois períodos. Primeiro período. O que eu vou fazer no primeiro período? Retomar o tema. Beleza? Segundo período. Trazer soluções para o problema. Nem tem teoria nem tem muita teoria de conclusão, não, tá? Eu vou dar umas frases de conclusão para você. Podemos? Vou dar a estrutura de um texto dissertativo, os tipos de envolvimento, mas agora eu quero só mostrar como é que funciona isso no papel, né? Veja bem. Tema era o perfil ideal do policial militar. Título, que ele colocou, o profissional qualificado, porque a banca pediu para colocar título. A Polícia Militar tem como objetivo fazer cumprir um conjunto de leis impostas aos cidadãos para manter a ordem e a segurança pública. Trouxe o tema? Tema. Agora, o que ele precisa nesse mesmo parágrafo? Beleza. Para que isso aconteça, é necessário que o policial tenha capacidade intelectual, física e psicológica. Ele trouxe quantos argumentos? A1, A2 e... Por que eu peço para você trazer só 2? Bicho, para você escrever só 2 parágrafos no desenvolvimento. O que ele teve que fazer aqui, ó? A1, A2 e A3. Entendeu? Do ponto de vista intelectual, é indispensável que o profissional da segurança... Aí, trouxe o intelectual, tá vendo? Seja bem informado sobre assuntos relacionados à Constituição e aos direitos e deveres do cidadão. Ponto. Trouxe o A2 de alguma forma. Agora eu vou desenvolver o quê? O A2, não foi isso que a gente viu? Dessa maneira, ele será capaz de fazer a lei de maneira adequada. Aliado a isso, é preciso que o policial seja intelectualmente capaz de fornecer informações claras, diretas e objetivas em entrevistas à imprensa ou na redação de documentos como boletim de ocorrência. Ponto. Eu vou para o segundo parágrafo e vou trabalhar quem agora? Ficou claro? Então tá. A 2 é a forma física, né? A boa forma física também é relevante. Não é de se admirar que todo policial deva passar por um teste de aptidão física antes de ingressar na carreira militar. Esse bom condicionamento físico poderá ser essencial em perseguições a pé ou em casos em que seja necessário o embarque ou desembarque em viaturas em movimento, conforme os agentes são treinados a fazer. Desenvolveu?
Tem palavra difícil? Tem bichice? Tem gíria? Você não tem nem que falar difícil e nem que falar gíria. Entendeu? Você escreve, né, com tranquilidade. A redação é simples, você não precisa de frescura. Isso é a redação que tirou 100. Uai, mas você tem que repetir palavra, bicho. Não tem jeito de você não repetir palavra, não. Uma coisa é você repetir a mesma palavra 5 vezes no único parágrafo. Mas se você tem... Você lê e fala que... Você lê e te incomoda a repetição alguma aqui? Pode, você pode repetir a palavra, mas você não pode exageradamente repetir. Por exemplo, se fosse assim, porque o policial, no período que você está falando, é linha, né? Isso aqui é parágrafo. Período é até ponto. Né? Aqui, ó, um período aqui, não é? Aí depois outro período, não é? Não, é só porque eu me preocupo, que você tem que saber isso. Ó, você pode repetir, não tem como você arrumar sinônimo para a palavra polícia o tempo todo ou para agente penitenciário o tempo todo, não tem? Agente prisional, entendeu? Não tem, é difícil ficar, então... Agora eu vou falar de qual argumento? 3, que é o psicológico. Ainda a preparação psicológica. O policial vai se deparar com muitas situações adversas no trabalho, muitas delas envolvendo alto risco de morte. Diante disso, um agente de segurança deve ser uma pessoa psicologicamente equilibrada, ou seja, alguém que tem autocontrole em situações de risco e que contribua para a solução de um conflito, não para a sua complicação. Agora o que eu vou fazer? Quantos períodos que tem que ter a conclusão? Períodos. Beleza. Ó, veio até aqui 1, não é? Segundo período, 2, não é? Período não é o número de frases? Conto pontos, não é isso? No primeiro período, o que eu tenho que fazer? Ele usou a primeira pessoa. Mas numa redação que não me deu trabalho, eu vou implicar com isso? Não, mas ele usou só aqui também, não é? Só que olha o quão seria melhor se ele fizesse assim. Observa-se. Você já mostra o quê? A superioridade, você já ostenta. Observa-se, portanto, que um policial militar deve contar com 3 pilares para ser considerado um profissional qualificado. Uma preparação intelectual adequada, um bom preparo físico e um perfil psicológico compatível com a atividade de alto risco. Retomou o tema? Mas ele repetiu? Porque você não pode repetir. Essas características fazem o diferencial para melhor desenvolvimento de seu trabalho e para o bem-estar da população. Tem jeito de não dar total? Vamos ver outra? Não. É concurso interno. Não, interno, que eu estou falando para tenente. SFS é o tenente. Eu peguei lá, no banco de dados. O quê? Pode ser, eu sei. Vamos ver outro exemplo de redação nota 10. Tema era, o preconceito racial está chegando ao fim? O tema já veio com uma pergunta, você vai ter que responder? Vai. Título, a sobrevivência do preconceito. O fato de muitos negros ocuparem posições de destaque no mundo não indica que o preconceito racial esteja chegando ao fim. Trouxe o tema? Então vamos identificar. Eu quero que você faça isso no para casa, tá? Você coloca o Tzinho lá para você mostrar. Esse é o tema. Apesar de essas vitórias serem louváveis, muitas pessoas negras que hoje são bem-sucedidas tiveram desde a infância as mesmas condições de vida que uma criança branca teria. É o A1, não é? Ele achou necessário aqui colocar um outro ponto, aí ficou 3 períodos, mas não vou implicar não, porque deu certo, olha. Tomemos e usou primeira pessoa. Olha como que você poderia trocar. Observa-se, por exemplo, o caso do novo, como pode ser comprovado o exemplo do novo presidente americano, Barack Obama. Olha o tomemos, que merda. Então, olha só, tomemos como exemplo o caso do novo presidente americano. É o quê? A2. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que falar que uma pessoa, ela é negra, mas pode ter tido
as mesmas oportunidades que uma pessoa que não é negra teria. E depois ele vai ter que falar de quem? Do Barack. Não necessariamente na mesma ordem. Ele escolhe qual que é melhor, tá? Para começar. A escolha de Barack Obama como presidente da República mostra que o preconceito existe até nos dias atuais. Quando eu li isso, eu falei assim, que é isso, gente? Olha o argumento do bicho. Essa eleição jamais causaria tanto impacto se o mundo estivesse realmente amadurecido quanto à questão racial. Foi um espetáculo da mídia que transformou um candidato comum em um herói dos novos tempos, fazendo com que parecesse mais um duelo entre raças do que um embate de propostas políticas. Chupa. O que é aqui? É o A2, não é? Não precisa ter ordem entre o A1 e o A2, não. Você escolhe entre os dois argumentos lá, você fala assim, qual que está melhor? Vou colocar ele primeiro. Entendeu? Barack Obama não teve a infância que um negro pobre provavelmente teria. Ele vai falar de quem agora? Do A1. Entendeu que a ordem aqui não importa? Você só tem que saber que aqui é um argumento, aqui é outro. Cursou universidades prestigiadas e teve como cartão de acesso ao mundo dos brancos o fato de sua mãe e avós maternos serem brancos. O grande mérito de Obama foi ter se valido das oportunidades que tinha para conseguir trilhar uma trajetória política que fizesse com que merecesse uma vaga na disputa pela Casa Branca. Portanto, o preconceito racial sobrevive, tá vendo a pessoa dando opinião sem usar a primeira pessoa? Isso demonstra o quê? Superioridade. Portanto, é uma conjunção típica da conclusão. Não retomando, eu estou concluindo mesmo. O que retoma é isso aqui, ó. O preconceito racial sobrevive e não será difícil eliminá-lo. Retomou o tema? Somente com investimentos na área da educação e a punição para atos discriminatórios poderemos. Não gosto. O racismo poderá diminuir no país, entendeu? Poderemos diminuir a ideologia racista predominante no mundo. Não é só o sucesso de alguns negros que vai abrir o caminho para os outros, mas sim uma luta incessante pela diminuição da desigualdade no mundo. Tem como não dar 10? E olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a conclusão tem que ser o menor dos parágrafos, não tem? Mas no caso desse, você abre uma exceção, né? Anota aí no seu caderno, tipos de desenvolvimento. Eu vou pegar isso aqui você não precisa anotar não, olha. Tema, segurança pública e meios de comunicação. Porque a partir desse tema eu vou mostrar 5 exemplos de tipo de desenvolvimento, entenderam? Então o tema foi esse, eu peguei de redações lá. Dentro da academia mesmo. Veja bem. Primeiro tipo de desenvolvimento é por tempo. Nós estamos falando de quais parágrafos? Segundo e... Então o segundo parágrafo ou terceiro? Aí isso aqui você pode anotar, ó, o que está aqui. Por tempo. Articulação de argumentos históricos. Esse é o segundo ou o terceiro, tanto faz. Esses exemplos que eu estou dando é para você desenvolver o segundo ou o terceiro parágrafo. Por tempo. Articulação de argumentos históricos. Comparação entre a situação atual e a precedente, a passada. Tá? Eu vou dar exemplo para você entender como é que funciona. A gente olha um contexto inteiro, a gente vai riscando ao lado. Você errou, deixou de acentuar 1 ponto, 2. Se você deixou de acentuar 2 palavras, você não vai perder 2 pontos, você deve perder 0,75, tá? Então assim, mas se você errou bastante, a gente nem conta, você vai perder os 10 pontos.
Não inventa abobrinha, né? Tem que colocar as palavras que a gente conhece, que garantidamente vai dar certo. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula de redação, mas se eu errar, que vão ser as coisas que não podem acontecer. Por exemplo, você está escrevendo e escreveu assim, o problema... Aí você fala, ai meu Deus, não é problema. Você vai riscar, fazer um traço, e vai escrever a palavra certa ao lado. Problema. Você vai continuar, ué, como se isso aqui não existisse. Tira. Se você tirar menos que 50, a gente não vai tirar esse ponto aqui, não. Mas se você tirar mais que 50, que você precisa de 50 pontos, né? Se você tirar mais que 50, aí a gente tira. Aí, tem gente que escreve assim, problema, vírgula, digo, problema. Você não está fazendo ata, não está fazendo nada. Você vai escrever problema, fazer um traço, né? Cuspe. Na escola, você lembra que a borracha azul e vermelha? É, ué. Hã? Rasura é menos um ponto. Só se você tirar menos que 50 que eu vou tirar ponto aqui. Tira ponto. Se você tirar mais 50, se tirar menos, isso não vai ser o fator que vai te reprovar, não. Entendeu? Só se a banca pedir. Se a banca tende a não pedir, então você não vai colocar. Não inventa moda, né? Oi? O ponto final do título tem a ver com o que você vai colocar no título. Se você colocar um verbo, você vai ter que pôr ponto final. Se o seu título for uma frase nominal sem verbo, ele não precisa de ponto final. Olha um exemplo. O exemplo você não precisa copiar, tá? Um exemplo de... Isso aqui, eu estou falando de introdução, eu estou falando de desenvolvimento. Isso aqui é segundo e terceiro parágrafo. O sujeito fez a introdução e o desenvolvimento dele ficou assim, por contextualização histórica. Atualmente, a polícia não podia contar com a colaboração dos meios de comunicação na prevenção à criminalidade, pois nem todo mundo tinha, por exemplo, um aparelho de televisão em casa. Tá vendo? Tudo que fala, ele explica. Quando a TV surgiu, era restrita a uma parcela da população mais endinheirada. Na atualidade, praticamente em todos os lugares, desde os mais pobres aos mais longínquos, é possível assistir a telejornais. Desse modo, a polícia pode e deve se valer dessa grande abrangência da mídia para divulgar informações que sejam úteis à sociedade no que diz respeito à sua conduta preventiva, como, por exemplo, não circular com grande quantidade de dinheiro e redobrar a atenção quando estiver fazendo operações bancárias. Bom, eu não vi o argumento, entendeu? Eu peguei só o desenvolvimento. Ele fez contextualização histórica? Fez. Como que eu faço contextualização histórica? Eu começo, por exemplo, com antigamente e faço uma comparação entre a situação que vivemos hoje, entendeu? Esse aí você pode anotar. Letra B, enumeração. Fazer uma relação, uma listagem de ideias, argumentos a serem desenvolvidos.
A maioria se conhece já aqui na sala, né? Quem que é Miguezinho, gente? É a mesma banca, né? A mesma banca. Quem corrige a prova fechada é o computador. Só corrige o gabarito. Quem corrige a prova aberta são humanos, assim. Para pessoas formadas em letras. Copiou? Vamos ver como é que é por enumeração. 3 funções básicas do meio de comunicação podem auxiliar a polícia na prevenção à criminalidade. 2 pontos. Informar, persuadir e ensinar. O que ele vai fazer agora? Explicar um por um, não é? Então, por exemplo, 3 são os argumentos utilizados por pessoas que defendem a redução da maioridade penal. Diminuição da violência, nananã e nananã. O que vai fazer? Explicar. A primeira diz respeito à difusão de notícias, relatos, comentários, etc. Sobre a realidade acompanhada ou não de interpretações ou explicações. Não use etc. Tá? A segunda função é persuadir o indivíduo a participar de campanhas de denúncia, conscientizando a população sobre a importância de sua participação no combate ao crime. A terceira, ensinar. Posso substituir travessões por vírgulas, tranquilamente. É realizada de modo indireto ou direto, por meio de material que contribui para ampliar o acervo de conhecimentos do cidadão, como, por exemplo, formas de prevenção contra os bandidos, tomando atitudes simples, ao evitar solicitar a ajuda de estranhos quando estiver em um banco, entre outras coisas. Beleza? Então, se eu quiser numerar, 3 são os argumentos que várias pessoas defendem acerca de não sei do quê. Tan, tan e tan. E aí, o que eu vou fazer depois? Pode anotar. Ah, não, esse contraste não vai caber para sua banca, não. Eu vou pular da C para D. Ah, não, aliás, eu vou dar C, vou te mostrar como é que faço por contraste, para não acontecer com você. Pode anotar. Por contraste, expor mais de um ângulo sobre a mesma situação. Um ponto positivo e um ponto negativo, entender? Contra e um a favor. Você pode fazer com letra de forma ou cursiva. Você só tem que diferenciar as maiúsculas das minúsculas. Não tem problema misturar, não. Você não pode fazer uns negócios assim, olha. Pode misturar, só diferenciar maiúscula de minúscula. Aí tem gente que inventa, tem gente que escreve assim, a ação do policial, ó, 1 ponto, 2 pontos a menos, tá? C cedilha, ó, ação. Não, maiúscula de minúscula, só se colocar maior, ó. Não fecha o O. A pessoa não fecha o O, escreve assim. No ano, menos 1 ponto. Não fecha o A. Estava, menos 1 ponto.
bem, gente, mas eu não preciso colocar exemplo de 2, não, preciso. Para essa aula aqui. Não. Não. Está tratando de um argumento só. Ele deve, por exemplo, por contraste, depois eu mostro o argumento. É um só. É um só. Tá? Como que funciona por contraste e todo mundo erra? Porque a pessoa acha que ela é rica. A pessoa acha o seguinte, que eu posso fazer por contraste assim. Ela começa o segundo parágrafo assim. Se por um lado a redução da maioridade penal será benéfica para o país, tendo em vista que a violência vai diminuir, aí a pessoa bota um ponto e vai lá para o terceiro parágrafo falar por outro lado. Se por um lado, tananã, por outro lado, no mesmo parágrafo. Tá? No mesmo parágrafo. Se, por um lado, a mídia pode auxiliar a polícia no que diz respeito à prevenção da criminalidade, informando a população acerca de atitudes simples do dia a dia, que podem ser tomadas, por outro, também pode prejudicar o trabalho da sua segurança. Ponto. No mesmo parágrafo, tá vendo? Isso ocorre pela ênfase dada aos equívocos cometidos pelos membros dessa instituição e a generalização com que são tratadas essas falhas. Esse retrato negativo da polícia influencia, sem circunflexo, a visão da sociedade de uma força de segurança mal estruturada e truculenta. Tá? Próximo tipo de argumento, causa e consequência. Pode, claro. É a partir de 2015 que é retirado. A partir de 2015 a gente não vai poder colocar mais, não. Não tem problema, não. Mas aí também você não vai poder acentuar a ideia. Não vai poder fazer nada, entendeu? Você tem que resolver o que você quer. A próxima aula é de acentuação, aí você vai anotar. Aquelas outras 3 eu só quero o quê? Introdução. Se você for fazer para agente penitenciário, você vai escrever o perfil ideal de um agente penitenciário. Os outros cargos que é sócio educativo, né? Tem outro? E aí se você for fazer para sócio educativo, você faz sócio educativo. Mas não escreve ainda não, né? Espera ali, ó. Depois você anota aqui. É porque tem a letra E ainda. tipo menino. Eu só quis anotar para eu não esquecer. Olha só, pode apagar aqui? Pode passar? Foi todo mundo, foi, não foi? Mas tem a letra E aqui ainda. E aí o Neizinho. Ó o Neizinho. Neizinho brilhou agora. Pode. Quantos você tem, Neizinho?
Sério? Tem cara de 18, não tem? Pode passar? A divulgação de informações confidenciais sobre o trabalho da polícia pelos meios de comunicação, sobretudo a televisão, é algo que pode ocasionar sérios problemas. Causa, não é? A consequência. Se os telejornais divulgam detalhes sobre a estratégia das forças de segurança, como táticas, locais e horários da ação, isso pode se tornar uma forma de aviso aos próprios bandidos, que de posse dessas informações criam outras maneiras de burlar a vigilância policial, como aconteceu recentemente no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. O que aconteceu? A polícia, a mídia divulgar que a polícia ia subir o Morro do Alemão, chefe de tráfico foi preso? Claro que não. Ficou lá só o quê? Boi de piranha. Sabe o que é boi de piranha, né? Lá, você atravessar rio na Amazônia com a boiada, lá tem muita piranha nos rios, né? Então, o que você faz para elas não atacarem toda a boiada? Você pega um boi doente ou um boi mais velho e joga lá. Ele é boi de piranha. As piranhas comem e depois você pode passar tranquilo com o resto da boiada, que elas já estão satisfeitas. Se um detento novo chega na cadeia e acontece alguma briga, os mais velhos não colocam a culpa nele? Boi de piranha. Né? Letra E. Por exemplificação. Citar exemplos incluindo dados estatísticos. Mas dado estatístico não é assim não. Ó. 80% da população carcerária, você sabe, você trabalha no IBGE? Tem que ser assim, segundo divulgado recentemente, muitos acreditam, tá? Boa parte da população. A pessoa coloca lá, 93%, truca na hora, gente, corrigindo. A gente confere se você colocar 93%. Não se você trabalha. A gente confere se os dados estão certos. Se não estiver, você vai perder ponto por informação inconsistente. Põe segundo o IBGE, não arruma confusão, não. Para que isso, jovem? Que revolta é essa? Qual a necessidade disso? Ô, nem onde que eu compro anteninha pra minha moto? Aquelas no meio da alta. É sério, aqui, quem mora aqui perto? Não, lá perto de casa não tem nada. Eu moro ali no Santa Amélia. Não... O quê? Aquela lá, perto do poço, lá na frente? Eu vou lá, nem que eu tô com o maior medo, porque
Exemplos, então. Vamos para o último tipo de desenvolvimento, que são exemplos. O que, Ney? Você não tinha que isso, Ney? Terminou? Os meios de comunicação, em geral, podem auxiliar em muito o trabalho policial. Vários fatos ocorridos recentemente demonstram isso. Como, por exemplo, a divulgação pelo jornal O Globo. Viu que eu trouxe dados estatísticos? O que está acontecendo? De um novo sistema no Rio de Janeiro, a fim de detectar policiais corruptos, com a ajuda de colegas. A chamada delação premiada. No outro dia a pessoa acorda como? Com a boca cheia de formiga. A divulgação de notícias como estas pode motivar também a população a auxiliar a polícia, uma vez que se transmite uma ideia de transparência e ética nas ações que envolvem a segurança pública. O que eu mostrei para vocês agora? 5 tipos de desenvolvimento, não é? Quantos desenvolvimentos que nós temos? Não. Olha só, eu tenho a introdução. Depois da introdução, eu tenho o quê? O segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. E o parágrafo final é a conclusão, não é isso? Olha só, o segundo e o terceiro parágrafo, eles são quem? O desenvolvimento, não é isso? É o A1 e o A2 mesmo, tá certo. Esses são aqui os parágrafos do desenvolvimento. Você tem 5 exemplos aí no seu caderno, não é? Mas eu tenho quantos tipos de desenvolvimento? Desses 5, você escolhe quais os 2 que você quer usar. Se você escolher, por exemplo, eu quero falar sobre o crack e internação compulsória. Então, eu fiz a introdução e o segundo parágrafo, eu vou fazer com uma contextualização histórica. Antigamente, as pessoas tinham menos contato com as drogas, o crack. Aí pesquisa quanto que o crack apareceu no país pela primeira vez, não sei o quê. Atualmente, a situação se complicou-se. Tendo em vista que vários usuários da droga são vistos pelas ruas conhecidas como Cracolândia. E aí você vai explicando. Aí veja... Só um instante, senão eu vou esquecer. Aí não esquece o seu nome, por favor. Aí veja bem, se eu usei desenvolvimento histórico no segundo parágrafo, eu vou poder usar histórico no terceiro? Muitas vezes a pessoa não passa na prova por isso e não sabe por quê. Eu te dei 5 tipos para você usar diferentes, entendeu? Se você usar causa e consequência no segundo, você vai poder usar causa e consequência no terceiro? Escolhe dos 5 quais que você vai usar, entendeu? Ou, para quem tem muito tempo sem escrever, exemplificação é bacana. Por exemplo, 3 são os principais motivos que levaram o governo a criar o programa de internação compulsória contra o crack. 2 pontos. Aí você não tem jeito de você errar, entendeu? Oposição eu não aconselho muito agora no início, não. Contraste, eu não aconselho usar agora no início. Só depois que vocês já estiverem treinados. O que eu quero agora, antes de... Não, eu vou falar. Para casa. O perfil ideal de um agente penitenciário. Se você vai fazer concurso para o socioeducativo, o perfil ideal de um agente socioeducativo. Se você vai fazer para os dois, escolhe um dos dois. Escolhe um dos dois. Tá bom? Você tem que entregar essa redação até quinta que vem. Quinta que vem eu quero a redação. Essa aqui é toda. Os outros 3 temas que eu dei é para fazer tudo? É para fazer só o quê? O desenvolvimento do perfil ideal de um agente penitenciário. O segundo parágrafo pode ser igual ao terceiro? O tipo de desenvolvimento? Isso ficou claro? Brilhou, né? Brilhou. Beleza? No mínimo 20, no máximo 30. Se você escrever 31 linhas, você vai perder 5 pontos por linha excedida. Se você escrever menos que 20 linhas, sua redação nem vai ser corrigida, porque como na prova ela vai ser complicada. Ela vai... Por linha. A aula não acabou não, hein? Você é doido?
A gente sabe, tá? Faço não. Agora, olha só. Que cambalacho não tem com a gente, não. Vou deixar o quê? Depois eu peço para eles colocarem lá. Olha só, escreve aí. Como iniciar a conclusão? Conectivos adequados. Isso aqui é para te ajudar a escrever a conclusão, tá? Como iniciar a conclusão? Sugestão de conectivos para o primeiro período, em vista dos argumentos apresentados, em virtude do que foi mencionado, tendo em vista os aspectos observados, por tudo isso, dado o exposto, em síntese. Ô, Ney. Ajuda, não ajuda a já ter as frases de introdução e as de... Eu vou mandar imprimir para vocês algumas frases prontas, tá? Do que? Daqui? Eu vou pedir para eles colocarem esses 2 slides na área do aluno.
Aí, eu queria dar um recado para quem está fazendo esse curso em casa e tudo. Olha, a gente não tem, assim, aqui, como é um curso presencial e telepresencial, com os alunos que fazem a prova aqui, você vai ter que esperar um pouco porque ele está filmando. Com os alunos que fazem o curso aqui, eles têm a oportunidade de ter a redação corrigida, porque nós temos um corretor aqui para isso. Eu não corrijo. Quem corrige é o corretor. Agora, você que mora em outra cidade, procure um professor de português da sua cidade. Não tem como, porque muitas vezes o aluno me adiciona no Facebook e fala assim, professor, como é que funciona as correções de redação? Tem como funcionar, tem como você mandar via e-mail, não dá para a gente ver letra, não dá para a gente ver nada. Então, assim, procura aí. Se você comprou o pacote aqui do Orville, enfim, é bom você procurar uma pessoa formada em letras, um professor de português para ele te orientar, porque você, de posse dessas informações que eu te passei, agora você só precisa treinar. E a gente vai falar sobre mais, durante o curso nós vamos falar mais sobre isso. Mas tenha sempre alguém para corrigir suas redações e pontuá-las. Isso é essencial, tá? Terminou de anotar? Então, isso aí é a frase para iniciar o primeiro período, né? Sugestão de conectivos para o segundo período. Assim, sendo assim, depois do ponto, entendeu? Isso aqui você não precisa anotar, não. Assim, sendo assim, portanto, dessa forma. Depois do ponto. Então quer dizer que os assassinos dela estão lá, quietinhos. Não sou dessa linha de pensamento também. Aí tem um ataque cardíaco. Você morre o sujeito. É. Pois é. Acontece, a pessoa não... Presta atenção. Pronto aí? A pessoa não toma cuidado. Pronto, gente. É mesmo. Pode? Então vamos lá. Apaguei. O que eu não posso fazer? Olha um exemplo de conclusão aqui, que bacana, ó. Diante do exposto, cabe ressaltar o importante papel desempenhado pela Polícia Militar de Minas Gerais como promotora da cidadania. Sendo assim, torna-se fundamental o incentivo dos estados. Trouxe o tema, não trouxe na conclusão? Agora ele vai trazer uma solução. Olha, sendo assim, torna-se fundamental o incentivo dos estados quanto à formação ética dos policiais,
bem como a aplicação de punições a condutas indesejáveis, pois é por essas ações que se deverá iniciar a reforma de segurança pública no Brasil. Concluiu. Aí, olha só, equívocos mais comuns. O que eu não posso fazer? Frase de efeito, clichê, slogan, provérbios. Diante disso, a ética é importante na atividade policial. Mas vale lembrar que errar é humano. Você é doido, né? Que isso, jovem? Você tá com essa barangagem aí? É. Já corrigi redação assim. Prezado corretor, que Deus te abençoe abundantemente. Dá uma moral aí. Já corrigi redação assim. Aí a polícia tem que subir o morro e meter bala mesmo. Não passa não, tá? A gente observa se a pessoa tem essa questão de violência dentro dela. Já libera. Já manda para outro departamento, não passa. É, não, aqui não passa, subir o morro e descer a bala mesmo. Dá moral aí. Já vi assim, prezado corretor, estou com dor de barriga, então não fiz uma prova boa, mas eu estudei muito para esse concurso. Me ajuda, que Deus te abençoe. Qualquer tipo de contato com o corretor é um problema. Olha o seu edital. Será atribuída nota 0 à redação. Primeiro ponto. Cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido. O tema é lá. Faz de conta. Redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Aí a pessoa começa. A violência no país tem aumentado a cada dia. Ponto. A população segue preocupada, tendo em vista que muitas pessoas têm filhos ou que prezam por sua própria vida. Estocou no tema? Ué, então vai dormir. Ué, é para você tocar no tema onde? Na primeira frase da introdução, entendeu? Não sou eu que estou falando, não, é seu edital. Que fuja da tipologia, tema e proposta da redação. A gente pediu uma redação dissertativa argumentativa, a pessoa começa com um diário. Outro dia estava caminhando pela cadeia, quando de repente, diário de um detento. Eu adoro aquele programa. Ó, se a letra for considerada ilegível ou desenvolvida em formas de desenhos, números, versos, tem gente que faz poesia, com espaçamento excessivo entre palavras. Se tiver espaçamento excessivo entre palavras, sua redação vai ser cancelada. E parágrafos, bem como códigos alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do português. O povo aqui conversa mais que o homem da cobra. Sabe aquele homem da cobra da Praça 7? Que não tira a cobra do saco? Que fica lá falando igual doido? Quantos centímetros que é isso aqui? 2? 2,5. 2,5 centímetros espaçamento do parágrafo. Que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta, cujo texto seja no todo ou em parte cópia ou transcrição ou plágio de outro autor. Copiar qualquer coisa de música. Já era. Que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. A prova de redação terá cunho classificatório e eliminatório. Então, não vale só você tirar 50. Porque aí você não é eliminado. Você tem que tirar mais que 50, porque a nota da sua redação ajuda no quê? Na sua aprovação. Vai subir sua pontuação. Porque tem concurso que a nota da redação não é classificatória, entendeu? É só eliminatória. Então, só tem que tirar 50. Mas aqui não, é classificatória. Ou seja, a sua colocação vai depender da nota da redação também. Tá? Do total de pontos atribuídos na prova objetiva de múltipla escolha, no mínimo 30%, tá? De cada disciplina você tem que tirar. Então, são 10 questões por disciplina, né? Português são 10. Eu não vi o resto, porque eu não olho.
Ah, tá. Então, você tem que tirar, você tem que acertar pelo menos 3 de português. Mas você tem que acertar mais, né, gente? Concurso concorrido. Você tem até doido de acertar 3. Raciocínio lógico, no mínimo 3. Conhecimentos gerais são 30, você tem que acertar no mínimo 9. Mas se você ficar na risca, vai adiantar alguma coisa? Por isso você está aqui, não é? O que mais que não pode? Apelo à entidade milagrosa. É preciso que o governo se conscientize que a ética é importante na atuação do policial. Ah, o governo. Que isso? Tá doido, nem? Se conscientize. Como? Me fala como. Uma conclusão, solução assim, olha. No dia em que a sociedade perceber a importância da ética, haverá um mundo melhor para se viver. É sério? É sério? Uma solução utópica, que é um sonho que não vai ser realizado. Com esforço em pouco tempo. Levando em consideração a ética, a criminalidade será vencida. Ele mora no mundo maravilhoso de Bob. Né? Obviedade. Isso aqui acontece muito. Assim, fica clara a importância da ética na atividade policial para a melhoria da sociedade. É mesmo? É a mesma coisa você falar que um agente penitenciário precisa de ética no trabalho. Sério? Lógico que tem que ter, Wes. Não me vem com informação óbvia demais, não, que a gente vai sobrar. Tá? A gente tem tempo ainda para eu tocar em alguns assuntos interessantes. É. Mil. Ah, não. Isso depende do curso. Espera aí só um pouco. Já vai. 1 minuto. Então, olha só, vamos lá. Dicas. Na dissertação, não escreva períodos muito longos e nem muito curtos. Às vezes a pessoa escreve uma frase com 6 linhas. Uma frase inteira, aí ponto. Aí escreve uma outra com uma linha só. Tem que achar um meio termo nisso aí, tá? Na dissertação, não use expressões como eu acho, eu penso ou quem sabe, que mostram dúvidas em seu argumento. Não use o verbo concluir ou a palavra conclusão na conclusão do seu texto, porque às vezes chega na conclusão, a pessoa escreve assim, conclusão, vírgula. É mesmo? Não diga que é conclusão. Fala sério? Então não, tá? Pode passar? Claro, é um ponto perdido. Ortografia, pontuação e morfossintaxe. Você vai perder ponto nisso. Oi? Como assim?
depende da quantidade de erro, porque vai tirar 10 pontos por ortografia, 10 por pontuação e 10 por morfossintaxe. Então, a gente soma a quantidade de erros que você tem e divide, entendeu? Então, são 30 pontos só nesse quesito. Rapidinho a pessoa vai para a vala. Corretor não leu, ué. Não é o que acontece na sua banca, não. Sua banca é insuportável, tá? Não precisa você anotar tudo, não precisa? Só redação. Olha só. O tema é o assunto da redação. Por exemplo, se você pega o tema do ano passado, o tema do ano passado era o que mesmo que eu falei? Reintegração do detento, reinserção do detento. O tema é uma coisa, é o que a banca te dá. O título é seu, é outra coisa. Entendeu? O título pode ser igual ao tema? Se for igual, a gente nem gasta tempo de corrigir a redação. Não o confunda com o título, ou será dado por você. Tá? O objetivo é a meta da minha redação, é o que nós vimos no início da aula, onde eu quero chegar. Eu concordo, eu discordo. Tá? É importante deixar o seu posicionamento claro na redação? Mas eu posso usar a primeira pessoa? Reconheça mentalmente o que você sabe sobre o tema. É o que nós vimos no início da aula, não é? Da tempestade cerebral. É possível fazer um plano, mas talvez seja mais prático você listar as palavras-chave com as quais você vai trabalhar, que é a tempestade cerebral. Se você não ordenar a sua vida em relação ao que você vai escrever, vai ter problema. Por exemplo, tudo a gente ordena. Você vai lavar a vasilha, a gente lava o prato primeiro? A gente começa pelo quê? Aí tem uns caras, não lava vasilha, não sei por quê. Não é assim? Primeiro encontro, por exemplo, você chama a mulher para sair. Você já vai chegar na voadora, nem? É caixa? Você tem que oferecer uma catuaba, né não? Um beijo no cangote, dar uma conversada. É assim que funciona a redação. Não é chegar já caixa, não. Vou começar a escrever. Não, você vai fazer um planejamento antes. Hoje em dia não é assim, não. A postura mais adequada para dissertar é escrever impessoalmente, sem usar primeira pessoa. Tá? Olha só que interessante a gente usar isso aqui. Portanto, percebe-se que a superpopulação é de fato um problema. Olha o como fica diferente e péssimo. Que isso aqui a gente não pode. Portanto, percebemos que a superpopulação. Não, olha como é melhor percebe-se. Quando você tiver vontade de usar a primeira pessoa, coloca uma voz passiva aí, tá? Expressões como. Isso aqui você pode anotar, é interessante para você, ó. Destaca-se ainda, verifica-se também, observa-se assim. Agora, devemos também ressaltar? Não, deve-se. Tá, pode escrever também ressaltar. Vale lembrar, são úteis para escrever com impessoalidade e coesão.
Quem dá aula para vocês aqui? Eu? Wilson Traquinas? Ah. Sabe biscoito Traquinas? Não é igual não, né? Ah. O Wilson é meu chegar. Eu adoro o Wilson. Ele é muito gente boa, não é, Ney? É, percebe-se, né? Isso é Pablo. Pablo que apelidou o Wilson de Traquinas. Se vocês falaram que eu falei, eu vou falar que é mentira. E eu falo assim, que isso, amigo? Jamais falaria isso. Que cone? Isso é linda, criatura, esse negócio de cone. É Cristiane Ozil que fica falando isso, né? Aquela doida. Faço não, você é doido. Conheço, pior que conheço. Já arrependi, já arrependi. Ô, Chuchu. Eu volto depois, deixa eu só concluir para a gente finalizar a aula. Eu volto para você anotar daqui a pouco. Não fique enrolando, tenha clareza e concisão. Objetividade é importante. Não vale a pena você ficar enrolando. A gente sabe que você está enrolando, que você está falando e não falando nada. Evite construções do tipo: a decisão da eleição não causou comoção na população. É um vício de linguagem que a gente chama de eco. Deixe um espaço bem marcado para o parágrafo e sempre deixe o mesmo espaço para todos que compuserem o texto. Olha só, assim, ó. A folha está aqui. Me empresta uma régua aí. Alguém tem régua? Obrigada.
Não é não, nem. Meio centímetro. 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros tá bom. 2. Não, não. É só para eu ver o tamanho de folha. Pelo tamanho da sua folha. Então, eu comecei a escrever aqui. Faz de conta que tem 2 centímetros, ó. Vou colocar aqui 2 centímetros. Beleza? Aí, para as meninas, 2 dedos assim, tá bom, tá? Aí, olha só. Comecei a escrever, eu começo com letra maiúscula e estou escrevendo. Estou escrevendo, aí a pessoa chega aqui e fala assim, não sei como é que divide essa palavra. Vou continuar aqui. Aí escreve para aqui, aí escreve para aqui. Pronto, o primeiro parágrafo está pronto. Só que a gente vem e faz assim, ó. Para que esse espaço aqui? Escreve até o final da linha, divide a palavra direito. Eu vou continuar. Agora eu vou fazer o segundo parágrafo. Ele tem que ser alinhado, não tem? Então você segue, porque tem gente que faz assim. O primeiro aqui, e depois o terceiro já está aqui, o quarto aqui. Pelo amor de Deus. A outra coisa, eu estou escrevendo, a pessoa está escrevendo e fala assim, faz de conta que aqui é o fim da folha. Aí, por exemplo, estou escrevendo aqui problema. Coube. Aí a pessoa faz um traço aqui embaixo. Isso não é hífen, não. O hífen é no meio da palavra. Aí eu vou continuar aqui. Aí a pessoa faz outro traço aqui. Isso é doido? Uai. Sem traço. A não ser que a palavra seja uma palavra composta. Olha só. Pé de moleque. Entendeu? Porque ela já tem hífen. Aí só para você mostrar que a palavra tem hífen. E dia a dia acabou, mas pode usar ainda, né? Olha só. A pessoa escrevendo o I. Faz bolinha. Faz coração logo de uma vez. Pingo no I é pingo no I. Não inventa moda, tá? Os acentos. A pessoa está escrevendo aqui, ó, por exemplo, ética. Aí ela fica assim, ética, ética. Aí dá uma de João sem braço e faz assim, ó. Vai que cola. A gente sabe e você perde ponto, tá? Tem acento, pontue bem. Respeite as margens, tanto da direita quanto da esquerda, eu já falei. Marque bem letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Ah, isso aqui eu já falei também. Perdão. Não deixe apenas uma letra na linha de cima, como em olha só, A, tracinho, abacate. É assim que divide abacate, ó, abacate. Só que quando você deixa só uma letra aqui, apesar de estar certo, não é bom para redação. O certo seria escrever assim, aba, entendeu? Para uma letra não ficar sozinha. Aí o aluno fala assim, ó, professora, como que eu faço? Você tem que escrever para treinar, para você desenvolver essa capacidade de direcionar o tamanho da linha para a quantidade de letras. Mentalmente você consegue fazer isso. Treinando consegue. Tá? Use conectivos para articular seu texto. Além disso, com isso, por isso, assim, dessa forma, tá? Evite a repetição excessiva do relativo que. Que as pessoas falam, com criança, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso, porque a sociedade tem que fazer isso, porque o governo tem que fazer isso, para com isso, troca por outros. O povo conversa demais. Não condene todos os bandidos à morte, não generalize. Por exemplo, você fala assim, todos os políticos são corruptos. Não são todos. Todas as pessoas odeiam a violência, não são todas. Todos os menores vivem em situação de risco, não são todos. As pessoas precisam se conscientizar e não cometerem violência. É todo mundo que comete? Então tome cuidado com isso. Não estique sua redação. Exemplo, mansão luxuosa. Toda mansão já é luxuosa. Não inventa moda. Tá? Olha só.
Não, ser cuidado com essas expressões. Porque corre como o diabo foge da cruz. Inflação galopante. Entregar-se, olha isso, você usando isso na redação de crack. Porque a pessoa se entrega nas mãos das drogas. Deixa de ser pobre. Duas faces de uma mesma moeda. A pessoa precisa dar a volta por cima e largar as drogas. Abrir com chave de ouro, agradar gregos e troianos, alto e bom som. Aí a pessoa usa assim, atualmente nos dias de hoje. Se é atualmente, já é nos dias de hoje. Deixou a desejar, agora ou nunca, isso é uma vergonha. Agora o Datena veio fazer redação também. Então você toma cuidado com essas frases feitas com isso. Próxima aula, nós vamos ver pontuação, divisão silábica, processo de formação de palavras e iniciar a morfologia.